A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos, dando continuidade aos nossos devocionais diários, e seguimos com a leitura no livro de Atos dos Apóstolos, e hoje chegamos ao capítulo 9, este importante desbravador capítulo que vai, com certeza, falar aos nossos corações a partir de já. Nós vamos ler dos versículos 1 ao versículo 9. Peço para que os irmãos estejam com a sua Bíblia na mão. Fazemos a leitura juntos e também os irmãos fazer sua meditação posterior. Está escrito assim: Entre mentes, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, eventualmente, encontrando ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, estivessem autorizados a conduzi-los pelos presos a Jerusalém. Entretanto, durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma luz, intensa luz, vinda do céu, resplandeceu ao seu redor. Então, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe afirmava: Saul, Saul, por que me persegues? Ao que lhe inquiriu: Quem és, Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Contudo, levanta-te e entra na cidade, pois lá alguém te revelará o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo na viagem caíram emudecidos. Podiam ouvir a voz, mas a ninguém viu. Saulo ergueu-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido até Damasco. Por 3 dias esteve cego, durante os quais não comeu, nem mesmo bebeu. Com base nesse texto, vamos meditar no irresistível chamado da graça. Continuando esse nosso devocional, chegamos aqui ao capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, que marca para nós o início de uma nova era na era cristã. Jesus, diretamente ele, o Cristo ressurreto, é citado no texto levantando um homem para desbravar as fronteiras e levar as boas novas até os confins da terra, seguindo a ordem que foi dada em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Saulo é o personagem que nos foi apresentado por Lucas no capítulo 8, que, estando com os judeus no martírio de Estevão, e a partir dali seguiria a sua busca implacável por cristãos, tendo prazer em vê-los em situação de escárnio, presos e até mesmo condenados à morte. É importante frisar que no capítulo 7 e versículo 58 de Atos, a Bíblia relata cuidadosamente que foi colocado aos pés de um homem, este homem Saulo, as vestes do servo que estava sendo por eles assassinado publicamente, que era Estevão. É muito forte esse cuidado da Bíblia em nos apresentar Saulo desta forma, com as vestes do homem martirizado aos seus pés. Vimos também que este homem, ele respirava a morte a partir daí, e desde então, e morte não de qualquer pessoa, mas morte de cristãos. E aí, a partir daí, ele passou a ter carta branca, mas não totalmente branca, porque elas tinham uma assinatura. Elas estavam assinadas pelos mestres da lei, pelos sacerdotes, pelos sumos sacerdotes, pelos religiosos, em implacavelmente seguir a sua trajetória para perseguir e prender todos os cristãos que encontrassem em seu destino, praticando o caminho. Que caminho? O caminho da justiça de Deus. Mas este trajeto, o que era para ser mais um capítulo da sangrenta trajetória de Saulo, acontece um inesperado. Aparece a luz do mundo e com ela a voz, uma voz poderosa, a voz que clama no deserto e derruba e desmonta todos os seus planos maus. Acontece
que foi derrubado, ele foi derrubado não pelo homem ou por inimigos, mas por aquele que mantém de pé um exército que jamais perdeu uma batalha. Esta queda foi para permitir ele levantar novamente, mas agora levantar um novo homem, que a partir daí passa a respirar vidas ao invés de morte, passa a respirar amor ao invés de dor, passa a respirar graça ao invés de lei, e passa a respirar mansidão ao invés de sua ira. Luta passa a ser sua marca, mas pela paz e sem a guerra de sangue, e troca todas as guerras de sangue que geram luto pelo eu vivo em Cristo e agora eu luto. Saulo viveu na pele o chamado irresistível da graça, onde Jesus se apresenta para curar nossas mágoas, causadas por ideologias criadas por homens com visão de tribo, e outros homens com visão do seu próprio reino, e o reino terreno, que cegamente perseguem pessoas sem saber a quem realmente estão perseguindo. Nós sabemos no que cremos, e nesta mudança nós passamos a seguir esta voz, esta luz. E foi exatamente essa indagação de Jesus quando apareceu para Saulo, para não deixar dúvida, chamou pelo nome: Saulo, 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 por que me persegues? Ele com dúvida pergunta: quem és? Mas sabendo: Senhor, eu sou a quem tu persegues. Então Saulo não estava perseguindo as pessoas, simplesmente as pessoas, unicamente as pessoas. Ele estava seguindo as pessoas que estavam seguindo um caminho e queriam tirá-los desse caminho da graça e da redenção. Mas aí, a partir daí, ele é apresentado por este que veio trazer a salvação através da graça a todos. E é ele que estava perseguindo, era a ele que Saulo estava perseguindo. Quantos de nós agora convertidos por esse chamado irresistível da graça, já proferimos o mal aos cristãos que nós conhecemos, sem saber a quem estávamos realmente ofendendo ou atingindo? E eis-me aqui, que era um desses, e hoje estou cada vez mais amante, cada vez mais entregue, cada vez mais trocando a luta pelo amor de Jesus, pela graça misericordiosa de Jesus, esse que me alcançou nesse chamado, na minha estrada para Damasco. E hoje, quantos açoites nós não recebemos explicitamente ou ocultamente por ter sido resgatado por esse chamado irresistível da graça. E temos nela a oportunidade de não mais ser um perseguidor, mas um abençoador na vida de todos e na vida até do inimigo que quer o teu mal, que quer o nosso mal. Porque quando queremos o nosso mal, nós trocamos o luto pelo eu luto, e a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra as hostes espirituais, no mundo espiritual. E aí nós trocamos as palavras do mal, a injúria, a mente vingativa pela oração, para que estes nossos inimigos que sejam também, assim como Paulo foi na estrada para Damasco, e nós fomos individualmente na nossa estrada para Damasco, tocados, chamados, e ouçam a voz redentora do nosso Senhor, para agora vivermos os propósitos dele. Esse é o propósito. A parte B de Eclesiastes, Eclesiastes 3:1 diz que há um propósito para tudo debaixo do céu, e é debaixo do céu que nós estamos, e essa voz foi do céu. Irmãos, viva a graça, ela nos alcançou, não tem mais arguilhões, não tem mais correntes. Hoje um dia especial, o túmulo está vazio, ele vive, ressuscitou e reina para todo sempre. Ele nos fez enxergar e perder totalmente
totalmente a direção do mal e somente lutar pelo bem. E ela, a graça que nos salvou, ela é suficiente para nos levantar quando caímos, para nós ajudarmos também aquele que estiver caído e para nos levar juntos, de mãos dadas, até a eternidade, mas somente com Cristo Jesus, este que vive e reina para todo sempre. Que nós possamos cada vez mais estar ligados neste caminho, ligados com o nosso coração no trono e usando tudo que Ele confiou a nós para a sua glória. E que aquele não encontrou ainda esse Jesus e não ouviu ainda a sua voz, que não desista, porque Ele está pronto para clamar a você no seu deserto. Esteja pronto para ouvir a voz dele e a partir daí não mais enxergar o mundo mal que nós enxergamos, mas enxergar a sua graça redentora para levar a todos que ele vive, reina e para todos sempre está nos esperando. Fique com essa palavra no seu coração em nome de Jesus.